PMC News, informação que gera valor. Olá, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, hein? Dia das Bruxas. Tomar cuidado. Para a felicidade de vocês, hoje o Vicente não vai aparecer na câmera, então o nível de beleza acabou aumentando um pouquinho. Não, brincadeiras à parte, foi bacana fazer o programa com o Vicente aqui ontem. Já voltou para Ribeirão Preto. E hoje é uma sexta-feira que nós vamos digerir os números divulgados pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos ontem às 2 horas da tarde. E que surpresa que o USDA trouxe para nós nos números do milho e nos números da soja. O trigo ficou no 0 a 0 ali, praticamente pouquíssimas alterações. Mas o milho e a soja veio totalmente na contramão das expectativas do mercado. E alguns dados que nós analisamos após a divulgação do relatório, eu e o Vicente, que reforça a nossa visão de contabilidade criativa pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. E vocês viram o movimento dos preços, o milho subindo quase 2,5% no fechamento, a soja subindo 1,7% no fechamento. E ainda há ajustes para serem feitos, principalmente vindo lá da Argentina. E um dado parece um pouquinho esquisito, né? A gente vai ver já já o USDA indo também na contramão do que outras consultorias, outras entidades aí ligadas ao monitoramento de produção de commodities agrícolas estão fazendo. Ontem, mais um dia de alta também para o petróleo que vem no movimento de alta aí baseado na reabertura da China. Isso com certeza anima o mercado. Hoje tem dados do comércio exterior chinês que apresentou queda nos 2 últimos meses de 2022 e agora a gente tem uma expectativa de pelo menos um aumento nas importações. As exportações a gente pode ficar no 0 a 0 ainda, mas as importações elas devem crescer devido à reabertura e acaba sendo grande parte da pauta, pelo menos no mercado internacional, né? Lá já que o mercado não opera as americanas, então a gente olha a reabertura da China, quem é das commodities olha relatório do USDA, relatório da EIA. Aqui no Brasil, de cada 10 alertas ontem, 12 eram sobre as americanas. Então hoje vai ser mais um dia para monitorar o que acontecerá com as ações da empresa. Mas que confusão realmente aqui na B3. O dólar ontem também voltou bastante. O anúncio do novo plano econômico ele veio após o fechamento do mercado e o dólar aparentemente, tecnicamente, parece que ele tem espaço para voltar para R$ 5,00. E para você que é produtor rural que está assistindo o programa, veja o movimento, a complexidade que é fazer a gestão de risco de preços. Porque nós tivemos Chicago disparando 1,5%, 2% nas commodities agrícolas e o preço não saiu do lugar, o preço acabou ficando travado aqui no Brasil, porque nós tivemos um referencial trabalhando para cima, 2 referenciais trabalhando para baixo. E isso mostra como é difícil e temos que saber nos posicionar justamente nesses referenciais para tentar extrair o máximo de lucro possível.
Para quem é especulador também tem umas dicas para olhar o mercado através do mercado físico para conseguir se posicionar no mercado financeiro. E olha que interessante, nos 2 últimos anos, o Brasil teve uma quebra de produção, tanto de soja quanto de milho, muito expressiva. Ano passado, principalmente, o Brasil perdeu quase 20 milhões de toneladas na oferta de soja aqui por causa do Laninha, principalmente o Rio Grande do Sul, que teve uma perda próxima a 50%, o Paraná uma perda importante também, e aquela expectativa inicial de 144 milhões de toneladas acabou se confirmando uma safra próxima a 138 milhões de toneladas, 128 milhões de toneladas. Então, um número realmente bem baixo em relação à expectativa. E nesse período, o Brasil importou um pouquinho de soja, é normal, o Brasil importa ali entre 600 mil até 1 milhão de toneladas de soja, porque às vezes falta um pouquinho no sul, fica muito caro comprar da região centro-oeste, a gente traz de uma origem mais próxima, às vezes do Paraguai e às vezes da Argentina. E esse ano mudou a rota, o Brasil exportou 300 mil toneladas de soja para a Argentina, para ver como está complicada a situação dos hermanos. E vocês devem lembrar que em setembro a Argentina criou o programa do dólar soja. Isso acabou fomentando as exportações do país e eles exportaram um volume enorme de soja lá nesse período porque a paridade do câmbio ficou muito mais favorável, foi um estímulo do governo. Em dezembro, eles implantaram novamente esse dólar soja, mas como a comercialização já estava muito avançada, não teve o mesmo volume de vendas lá do mês de setembro, mesmo assim houve um crescimento. E já no início de janeiro, a Argentina comprou soja no Brasil, vai ser entregue essa soja entre fevereiro e março, segundo a ANEC. E isso mostra que o preço no mercado doméstico da Argentina está mais caro do que o preço da importação. Então, isso chama-se PPI. Esse cálculo é feito através do PPI, Preço de Paridade de Importação, que é a mesma metodologia que nós fazemos para o diesel, para a gasolina, na hora de precificar o combustível aqui no mercado doméstico. Então, a esmagadora argentina ela fez o seguinte cálculo. Eu vou comprar do produtor que está aqui Entre Rios ou eu vou comprar do Brasil? E aí ele vai fazer o custo de originação desse produtor de Entre Rios e vai calcular a importação vindo do Brasil. Bolsa de Chicago, prêmio nos portos brasileiros, frete marítimo, faz a nacionalização. Aquilo que chegar, aquele grão que chegar mais barato nos portos é que vai ter a sua compra realizada. E nesse momento o grão brasileiro está mais barato pelo PPI, por isso que houveram estas compras de 300 mil toneladas. A situação realmente lá está complicada. Essa compra da Argentina fez o prêmio do porto voltar a subir há 2 dias atrás. Vocês devem lembrar que eu mostrava os gráficos aqui, o preço ele vinha em queda e há 2 dias a gente teve alta nos prêmios, principalmente no farelo de soja por causa dessas compras da Argentina. Ontem Chicago explodiu 1,7%. Já o prêmio derreteu novamente, mais um dia de queda para os prêmios de exportação. Isso acaba impactando o preço para você que é produtor rural aí na origem, porque você já sabe que a formação do preço leva em consideração a Bolsa de Chicago e justamente este prêmio do porto tira do navio e retorna com essa soja do porto para a sua fazenda e você tem o preço em reais. E este início de ano, os preços aqui no Brasil realmente derreteram muito. Eu já vou abrir um aplicativo aqui, já eu mostro para vocês como do dia 4 até hoje, a soja perdeu em torno de R$ 7,00 por saca. R$ 7,00 por saca. Motivos: queda no prêmio devido à sazonalidade, o prêmio é negociado diretamente entre comprador e vendedor, não tem como você especular no prêmio, então é algo que é feito só no mercado físico. E ele tem uma dinâmica de movimentação igualzinho à bolsa. Se aumentou a oferta, o preço cai, a oferta diminui, o preço sobe. Como commodities agrícolas possuem sazonalidade pelo lado da oferta, você sabe quando que a Bolsa de Chicago vai subir e você sabe quando que ela vai cair. Isso é
Fácil para todo mundo. No início do primeiro semestre, a Bolsa de Chicago sobe, porque é entre safra nos Estados Unidos. No meio do segundo semestre, em agosto, setembro, ela cai porque aumenta a oferta com o início da colheita na terra do tio Sam. Aqui no Brasil, com o prêmio é a mesma coisa. No meio do ano, o prêmio sobe porque nós estamos na entre-safra e início do ano o preço derrete porque nós estamos na safra. Só que a velocidade de queda deste ano realmente assustou um pouco o mercado. E sempre que você tem o preço caindo, você sai da venda. O produtor ele acaba saindo da venda esperando preços melhores. O problema é que quando você está numa sazonalidade de baixa, ou seja, nós que estamos no início da colheita, tem 150 milhões de toneladas de soja para chegar no mercado nas próximas semanas, você não tem uma expectativa muito favorável para a alta do preço agora, porque você vai ter uma oferta muito grande. A nossa comercialização aqui no Brasil está bem atrasada ainda e a chave se vai ter alta ou não agora está com a taxa de câmbio. Então, se o câmbio volta a subir para 5,30, 5,40, o preço melhora em reais. Se ele volta para R$ 5,00, 4,80, o preço vai continuar derretendo. Vantagem para quem é produtor agora. Você consegue fazer proteção de preços, gerenciar o risco naquilo que é derivativo. Bolsa de Chicago, taxa de câmbio. Mas você não consegue proteger contra o basis, a não ser que você faça a venda do produto no mercado físico. E para você que é especulador, que investe diretamente em soja, você conhecer essa dinâmica, monitora o basis começou a subir, saiba que Bolsa de Chicago vai cair. Se começou a ver o basis cair, saiba que a Bolsa de Chicago vai subir. Por quê? Porque se o basis está subindo, quer dizer que a demanda começa a se apresentar aqui no Brasil. Então, para o americano voltar a vender soja, o preço vai ter que cair para ele atrair o comprador. Se você vê o basis caindo, quer dizer que o comprador está lá nos Estados Unidos. Isso é favorável para a Bolsa de Chicago. Então, o basis tem que cair aqui no Brasil para ele atrair esse comprador. Ó, dica de ouro. Como o pessoal fala por aí, isso você só vê aqui no Primeira Hora do Agro. Mas vamos dar uma olhadinha já como que foram os números do USDA de ontem. Já, se puder compartilhar a tela, cabelinho na régua ajuda bastante. Então a gente vê aqui, vamos começar pelo trigo, porque o trigo teve pouquíssima movimentação. Os estoques iniciais não houveram grandes alterações, 500 mil toneladas, só a produção também, um aumento de 720 mil toneladas. A produção total de trigo está estimada em 781 milhões de toneladas, segundo a commodity agrícola mais produzida do mundo. Essa alta, ela veio em parte da União Europeia, 400 mil toneladas, e um pouquinho lá da Ucrânia também, que a princípio vai ter uma produção um pouco maior. As exportações, elas aumentaram também, principalmente vindo aqui da não sei de quem, porque ele coloca aqui maiores exportadores, mas não diz quem. A União Europeia vai aumentar 500 mil toneladas de exportação e a Ucrânia também. Expectativa da Ucrânia exportar 13 milhões de toneladas. E olha que é possível. Está tendo guerra, está tendo aquele vucu-vucu lá, aquela bagunça, mas a Ucrânia está conseguindo exportar. No final da temporada, lá no dia 31 de maio, os estoques globais vão ter aumentado em 1 milhão de toneladas, 1,06 milhão de toneladas, e nos Estados Unidos 0,1 milhão de toneladas de queda. Então, o preço do trigo basicamente não mexeu ontem. Hoje ele está subindo 0,3%, 7 dólares e 45 bushel no vencimento março. O vencimento da entrada da safra americana, do início da temporada, na verdade, aqui 0,20% de alta, 7 dólares e 55. Vamos para o milho, porque aqui o negócio endoidou realmente. O mercado esperava um crescimento, uma melhora na produtividade norte-americana. Só um segundinho, por favor. Secou a garganta.
O mercado esperava um aumento na produtividade norte-americana e um aumento na área, quem sabe chegando até 355 milhões de toneladas de oferta de milho. Então, todo o mercado trabalhava com essa expectativa, inclusive eu. Vocês devem lembrar aqui que eu comentava que eu acreditava realmente que o departamento traria um aumento no número de oferta norte-americano. Quando saiu o relatório, ele trouxe 5, não foi 1, 2, 3, foram 5 milhões de toneladas a menos na lavoura americana, na produção de milho norte-americana, que terminou de colher no final do ano passado. 5 milhões a menos. A produção ficou estimada em 348,75 milhões. Temporada passada, 382 milhões de toneladas. Ou seja, nós tivemos uma redução entre a temporada 21-22 para 22-23 de 34 milhões de toneladas saindo de oferta no mercado só dos Estados Unidos. Maior produtor global, maior exportador global do cereal. Olha o impacto que isso tem no mercado até a entrada da safra norte-americana. O departamento também reduziu a produção da Argentina em 3 milhões de toneladas, ficando em 52, sendo estimado em 52 milhões de toneladas. Esse número eu acredito que vai passar por revisão, porque já estão vindo números da Bolsa de Rosário, da Bolsa de Cereais. Hoje tem dados do Ministério da Agricultura da Argentina. Então eu acredito que essa produção aqui vai ficar próximo a 45 até abaixo milhões de toneladas, mas vocês já viram que dá para criar um ETF com as minhas previsões aí, apostando na ponta contrária, por causa que eu errei feio ontem na previsão do USDA. Mas aqui não sou eu que estou falando, é Bolsa de Rosário, Bolsa de Cereais, Ministério da Agricultura. Então deve vir um ajuste. Mesmo assim, o USDA reduziu em 3 milhões de toneladas a safra argentina. No Brasil, também uma redução em 1 milhão de toneladas, sendo projetada agora em 125 milhões. Ok, é o mesmo número de muitas outras consultorias. Claro que a gente tem um range aí entre 124 até 130 milhões. Mas nós temos aí mais 2 safras para serem plantadas. Tem a safra de inverno, que começa logo depois da soja, Para quem não é do agronegócio, vai a colheitadeira, a coletora colhendo a soja. Agora no Mato Grosso, passa um trator colocando o MAP e já vem a plantadeira atrás, plantando o milho lá. E se a gente tiver uma janela muito boa, como é o que se desenha agora, certamente a gente vai ter uma produção muito grande do milho segunda safra. Eu acredito que por volta de 95 milhões de toneladas. E há uma terceira safra lá no Mato Piba, que planta-se um pouquinho mais tarde, uma produção de 2,5 milhões de toneladas aproximadamente. Então 125 milhões, ok, dentro da linha de mercado. A China teve um aumento na produção de 3,2 milhões. Você que acompanha o programa um pouco mais de tempo deve lembrar, há uns 2 meses, 3 meses atrás, que nós mostrávamos aqui os mapas climáticos lá da China. E no norte da China, que é a região onde é o grande produtor de milho, para cima de Pequim, pega Dalian, pega essa região que faz fronteira com a Rússia, lá o clima estava muito bom. A seca da China estava na região central, ali onde pega o rio Yangtze, pega de Wuhan até o desemboque ali, o delta do rio Yangtze, no porto de Xangai, que é uma linha que produz muito suíno. Ali tem Henan, tem Wuhan, que produziu o coronavírus. Essa região sim estava com problemas, a gente viu as notícias mostrando a baixa do rio Yangtze, lagos secando, mas aonde produz milho estava muito bom. Então o USDA aumentou a estimativa de produção da Argentina em 3,2 milhão de toneladas. Mas olha que interessante, a China é o segundo maior produtor e um dos maiores consumidores de milho. Tanto que a previsão do USDA de importação ficou na mesma, 18 milhões de toneladas. E ela aumentou o consumo em 2 milhões. E o estoque final, um aumento de 1,2 milhões. Então aumenta 3,2 a produção, aumenta o consumo em 2 milhões, o estoque maior de 1,2. Olha que importante isso para o Brasil, inclusive para as cotações aqui na B3 no momento do segunda safra. O programa norte-americano foi reduzido em 3,8 milhões de toneladas. É a segunda redução.
Então, desde o início da temporada, de 1º de setembro, o USDA já tirou quase 6 milhões de toneladas de demanda por exportação pelo cereal norte-americano. Aonde que essa demanda pode vir? No Brasil. Para a próxima temporada, o USDA está prevendo que o Brasil vai exportar 47 milhões de toneladas. Deve exportar mais, 47, a gente está exportando nessa, que a previsão era 41. Na verdade, era entre 38 e 41. Mas o ritmo foi tão forte porque nós tínhamos oferta do safrinha, nós tínhamos um preço muito mais barato que os Estados Unidos. A Ucrânia ainda uma hora era otimista, outra hora era pessimista. A Argentina basicamente fora das vendas porque suas cotas de exportação já estavam preenchidas. O Brasil entrou no cenário dizendo, deixa comigo que eu vou salvar o fornecimento global e fez o trabalho muito bem. Só que para o próximo ano, a nossa produção vai sair de 114 milhões para 125. O milho está barato e para o produtor, nesse momento no spot, não está muito ruim não. A gente tem indicativos próximos a R$90 nos portos, até R$94 nos portos, algumas traders que precisam cobrir posições vendidas para embarque imediato. Para fevereiro, março não tem logística, exportação para aqui no Brasil. Mas para o meio do ano, os indicativos estão na faixa de R$60 na região do Mato Grosso, até um pouquinho menos. Mas não deve cair muito, porque o cenário no primeiro semestre aqui do Brasil é muito apertado. O volume foi muito grande de exportação. Estoque de passagem nosso deve ficar na faixa aí de 3, 4 milhões de toneladas com muita sorte. E nós teremos uma produção aí de 26 milhões de toneladas na entrada do verão. E essa saída da demanda dos Estados Unidos não tem como ir para a Argentina, porque eles não vão ter esse milho para exportar. As exportações da Ucrânia aumentaram em 3 milhões. Então o USDA trabalha com essa transferência dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ok, pode acontecer. Semana passada, o MV Glory, que é um navio, é um bulk carrier, acabou tendo um problema no canal de Suez. Ele ficou impedido de transitar porque molhou o platinado do navio. Mas eles tiraram e ele conseguiu liberar o fluxo normal. E esse navio estava com 65 mil toneladas de milho saindo da Ucrânia e indo para a Ásia. Então o fluxo lá realmente acaba acontecendo. Mas eu aposto com vocês que o Brasil vai se beneficiar muito das exportações para a China no próximo ano. Como o balanço aqui está sendo, os estoques estão sendo baixos no final desse mês para o início da temporada em fevereiro, a gente tem um bom ponto de sustentação para os preços do cereal. Então, o mercado global de milho vai perder de oferta quase 2 milhões de toneladas. Quase 2 milhões de toneladas. Num cenário de aperto, os preços não poderiam reagir diferente. Ontem as cotações fecharam com uma alta de 2,2%. Então, num movimento basicamente único, as cotações romperam uma média móvel de 50 períodos aqui. Hoje está testando essa de 100 períodos aqui. Nós já temos colado já a média de 200. E aqui o RSI ainda em 58 pontos, ainda dá fôlego para novas altas. O que nós temos que ficar ligados? Se ele vai fazer testes nesta região e volta a cair, lembrando que a gente vai precisar de uma correção técnica agora, de uma realização de lucros. Então, se vier uma queda, não é o pior dos mundos, porque vai ser até, quem sabe, saudável se ele parar nessa média aqui e usar isso daqui como um trampolim para voltar a subir. E a hora que nós começarmos a ver, se nós formos ver o cruzamento dessas médias móveis, aqui a gente pode ter um viés de alta um pouquinho mais claro. No curto prazo, eu acredito em uma possível sustentação dos preços. Mas em fevereiro é um mês onde trabalha-se na formação do seguro de renda para o produtor rural. Bolsa de Chicago tende a trabalhar um pouquinho mais em alta, porque o produtor sai um pouco das vendas para forçar uma alta de preços, faz uma média das cotações da Bolsa de Chicago durante todo o mês e essa média vira o piso do seguro de renda para o produtor rural pelo USDA, da área que ele informar no relatório do dia 30 de março, chamado Acreage. Então, o milho, um cenário bem positivo, o balanço continua apertado, ficou mais apertado ainda. Agora vamos para a contabilidade criativa, antes de nós entrarmos na soja, que é o seguinte: a produtividade realmente teve uma elevação,
A gente saiu de uma produtividade de 172,3 bushels por acre para 173,3 bushels por acre. Falou, bom, peraí, se eu tive um aumento da produtividade, como que eu posso ter... presta atenção. Eu tive um aumento da produtividade e uma redução na demanda, tanto no consumo doméstico, para a fabricação de sacarose e dextrose, que é o açúcar, lá nos Estados Unidos, e uma queda de quase 4 milhões na demanda para exportação. E mesmo assim, caiu 5 milhões? Qual que é a pegadinha? Eles reduziram a área de colheita. Era de 80,8 milhões de acres, reduziu para 79,2. É a maior redução de área colhida de milho nos Estados Unidos, talvez da história. Não tenho justamente esse dado. Mas olha esse passado aqui. Em 2014, nós estávamos em 87, ele foi vindo até um pouquinho mais baixo aqui, 2016, 80 milhões, mas nunca abaixo de 80 milhões. Então, em 2016, foi o ano com a menor área colhida nos Estados Unidos. Todos os outros acima de 80 milhões de acres. E agora o USDA vem e reduz em 79,2. Então, ele teve que aumentar a produtividade, ok, de acordo com as expectativas do mercado, e reduziu a área. Ou seja, melhor, reduziu-se a área e teve que aumentar a produtividade para equilibrar o mercado. Os caras são bem malandrão, realmente. De qualquer maneira, subiu e subiu bastante o milho. Então agora vamos dar uma olhadinha na soja, porque a soja também, o mercado esperava um aumento da oferta norte-americana. Eu, inclusive, apostava no número de 119 milhões e meio até 120 milhões de toneladas. Acreditava num aumento desse número aqui, que eram os estoques de finais, que estavam em 5,99 milhões. Eu acreditava que poderia aumentar até 6 milhões e meio, quem sabe 7 milhões. E eles reduziram a produção em quase 2 milhões de toneladas. Ficou em 116, menor do que o ano passado, que a temporada passada. E reduziram as exportações em 1,5 milhão de toneladas. Agora olhe aonde que essas exportações foram parar. Brasil. O Brasil absorveu 100%, a expectativa é que ele absorva 100% das exportações norte-americanas. E a produção brasileira foi elevada para 153 milhões, um aumento de 1 milhão. Todo mundo reduzindo em 1 milhão e meio de toneladas a produção brasileira. O número 153 está em linha com o mercado, mas o movimento, a estimativa do USDA foi na contramão do mercado. Todo mundo reduzindo em 1 milhão e meio, o USDA vai lá e aumenta em 1 milhão de toneladas. A Argentina, 4 milhões de redução. Até achei que o USDA foi bem agressivo, não acreditava numa redução tão grande, mas é pouco ainda. Ontem o Vicente mostrou para vocês que a Bolsa de Rosário espera 37 milhões de toneladas de produção e o USDA 45,5. O estoque, a produção global caiu 3 milhões de toneladas. E olha onde foi parar as cotações, subiu 1,7% ontem, hoje está estendendo essa alta com 0,44%, 15 dólares e 25 bushel. Se não é esse camarada aqui vir para baixo de 5,10 a taxa de câmbio, nós não tínhamos o preço da soja caindo. Deixa eu mostrar o prêmio para vocês e nós já nos encaminhamos para o fechamento do programa. Comentei no início que a gente teve alta dos prêmios de exportação porque a Argentina veio aqui comprar soja. E hoje nós já tivemos mais um dia de queda para os prêmios. Então a gente vê que caiu. Deixa eu colocar o gráfico, que a visualização gráfica é mais fácil de entender do que aquele monte de numerozinho ali. Então, está abrindo, nós tivemos um movimento de alta do prêmio quando a Argentina comprou, que foi esse movimento aqui, e agora ele já voltou a cair e está em 29 acima. Então, por que saiu a demanda dos Estados Unidos e veio para o Brasil? Porque nós temos a soja mais barata. Qual que é o indicador de competitividade do mercado da soja? O prêmio, porque a Bolsa de Chicago é o benchmark para Brasil, para Argentina, para Estados Unidos. Só que o prêmio negociado no mercado físico, mais o frete, é quem determina a competitividade, qual que é a soja mais barata. Para você que é investidor, se você souber o prêmio do Brasil, o prêmio dos Estados Unidos e o frete, você sabe aonde que vai estar a demanda. Se a demanda estiver no Brasil, o que acontece com a Bolsa de Chicago? Ela cai, eu não tenho demanda por lá.
Se a demanda estiver nos Estados Unidos, o que acontece com a Bolsa de Chicago? Ó, ela sobe e o prêmio aqui cai. E se você começa a ver os prêmios para entrega mais à frente caindo, você vai saber que a demanda está nos Estados Unidos. Tem fator de sazonalidade, não é o único ponto não. Nós vamos ensinar isso no nosso curso de imersão commodities no início de fevereiro, então já aproveita, escaneia o QR Code e faz a inscrição aí. Não vai dormir com o cachimbo na boca, não. Então, um cenário positivo para a soja. Agora nós temos a entre-safra nos Estados Unidos para soja, milho, logo mais à frente. Sazonalmente, os preços atingem o pico ali por volta de maio, junho, até julho. Daí o preço em Chicago começa a cair. Então, um movimento sazonal bem interessante para nós olharmos. Então eu acho que esse basicamente foi o programa. A gente tem uma notícia aqui da China reduzindo as importações de petróleo pelo segundo ano consecutivo. Talvez a abertura da China agora acabe favorecendo a demanda. E para fecharmos, realmente essa notícia aqui é importante. Que em novembro e dezembro nós tivemos uma queda no fluxo de comércio exterior da China. A gente vê que ficou negativo, tanto na exportação quanto na importação. Só que agora a China reabriu a economia. Passando o feriado chinês, a gente deve ver um aumento nas importações chinesas, porque tem um buraco grande ali de matéria-prima que precisa ser resolvido. Isso é positivo para as commodities. E as exportações? Aí vai depender da Europa e dos Estados Unidos. Ontem o mercado ficou animadinho. Como o CPI, eu aconselharia dar uma olhada um pouquinho mais de perto o indicador, mas foi uma boa notícia, caiu 0,1%, inflação em 6,5%, está 3 vezes maior só do que a meta, tem muito trabalho para o Fed fazer pela frente ainda, mas o mercado se segura em boas notícias. Então, pode parar o compartilhamento, por favor, Gabriel, que eu vou dar uma olhadinha se nós temos alguma pergunta e nós já encerramos o programa nessa sexta-feira 13. Cuidado, hein? Cuidado que sexta-feira 13 é o dia das bruxas. E vamos dar o like, né, pessoal? O like não machuca ninguém e faz bem pro canal. Agora aí não tô vendo nenhuma pergunta. O Márcio falando que a cigarrinha veio mais forte que o ano passado. Nossa, mas vamos torcer para que não, hein? Safrinha está se tornando cultura de alto risco, custo muito alto e seguro não cobre. Ou se o custo caiu, Wildene. O custo caiu por causa do nitrogenado, que caiu quase 50%. Mas o risco realmente é ruim. Tem que gerenciar a venda, gerenciar a relação de troca. O problema é que a gente sempre acha que o preço vai subir, né? E aí perde oportunidades de venda, porque se vai para 60, a gente acha que vai para 65, se vai para 65, a gente acha que vai para 70, o preço volta para 55. Então tem que gerenciar o risco e as relações de troca. Isso aí, Leandro, um ótimo dia para você. Também, vamos dar uma olhadinha na BMC e nós já encerramos, já passei do horário realmente, mas aparentemente só o pessoal dá o like aqui, 1.900 pessoas assistindo e poucos likes, pessoal. Onde acompanho o Basis? Esse é o número que Money at Work, que é um número basicamente privado, só corretoras têm. Nós temos um produto chamado Relatórios Agro, para acessar relatóriosagro.com.br, planos a partir de R$ 89,00 por mês, que nós divulgamos lá todos os dias os prêmios de exportação. Então é isso aí, chegamos ao final do primeiro Hora do Agro. Obrigado a todos que vocês assistiram. Tenham um ótimo dia. Agora vocês ficam com o pré-market e nós vemos na segunda-feira novamente. Bom fim de semana. Tchau.